Beleza, pessoal, vamos lá para a nossa aula sobre o Teorema de Stokes, ok? Teorema de Stokes. Então, vimos na aula passada sobre o rotacional, né? A definição do rotacional, né? Como que se calcula o rotacional, né? De um campo vetorial, né? Vocês perceberam que nós precisamos calcular uma integral de linha, né? Em torno de uma região, né? Um contorno fechado, né? E está relacionado ali, né, o cálculo é relacionado a 1 sobre um limite, né, de um cálculo de uma integral de linha, ok? E o teorema seria um passo pequeno aí, né, fazer essa demonstração, nós vamos fazer aqui. O teorema do rotacional é dado dessa forma aqui, ok? Se você tem uma integral de linha sobre um contorno fechado, a integral de linha, você pode escrever ela como o fluxo, né? Uma integral dupla, né? O fluxo através de uma superfície, beleza? Então, o que isso daqui está querendo dizer para nós, né? Vamos tentar já ir direto para um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo. Você tem, na prática, você tem um campo de força, né? Ele tem as componentes, vamos colocar aqui, componente x mais 2y ao quadrado, mais 2y ao quadrado, né? na direção y, mais x ao quadrado, mais 3y na direção j, ok? X ao quadrado mais 3y na direção j. Então, tem essas duas componentes aqui, tá? Então, esse aqui é um campo que ele possui uma componente f de x e uma outra componente, uma f de y. Beleza? Tá. Nós queremos calcular a integral de linha desse campo aí sobre o seguinte curva, ok? Fechada. Tá? Vamos lá. Vamos fazer um cálculo em duas dimensões, que vai ficar mais simples a princípio, né? Então você tem o eixo x e o eixo y. Nós já até fizemos um parecido com isso aqui no cálculo de integral de linha, tá? E você vem do ponto A, que é a origem, ponto B, tá? Vou colocar aqui, e um ponto C aqui, tá? Então você vem de A para B, depois de B para C, depois no final de C para A, ok? Então isso daqui você pode fazer esse cálculo usando a integral de linha, que você calcula por essa curva aqui, esse caminho C1, esse outro caminho C2 e esse caminho C3, tá? Então, como que ficaria a integral se esse aqui fosse um campo de força, né? Você pensaria que isso aqui é um trabalho, né? Campo de força, né? Ele vai ser o quê? É a integral do trabalho, né? Que seria, né? Você teria a integral de linha, né? Que é um trabalho, né? Pensar como se fosse um trabalho, né? Um trabalho sobre esse campo, né? Fechado, né? Integral de linha dr, ok? O que é isso aqui? Você vai ser uma integral sobre o caminho 1, né? De f escalar dr, né? Mais uma integral sobre o caminho 2, f escalar dr, mais uma integral sobre o caminho 3,
de f escalar dr. Ok? Bem, a gente pode fazer esse cálculo usando a integral de linha, né? Então a gente faria um cálculo de A para B, de B para C e de C para A, ok? Ou nós podemos usar esse teorema aqui, que é o teorema de Stokes, aqui, e fazer o seguinte: ao invés de fazer essa integral sobre o caminho fechado de A para B, de B para C e de C para A, fazer esses três cálculos aqui, fazer um único cálculo, que é o seguinte: usando o teorema de Stokes, tá? Usando o teorema de Stokes, a gente fazer um único cálculo, ok? Que cálculo que é esse? Calcular o fluxo, tá? Não é o fluxo fechado, não, desculpa. Calcular o fluxo, ok? Calcular o fluxo, ok? Desce do rotacional desse campo, desse campo, escalar ds. Então a gente passa a uma integral de fluxo, ok? Nós sabemos também calcular a integral de fluxo, não é? Então vamos fazer dessa forma aqui, ó, usar o teorema da divergência, né? Ao invés de calcular a integral C1, C2, C3, calcular a integral do fluxo através da superfície S. Qual é a superfície S? Que possui a fronteira dela, né? Essa daqui, com os caminhos C1, C2 e C3, ok? Poderia ser qualquer superfície que tivesse como fronteira, né, esse caminho C aqui, que é o caminho fechado, ok? Então vamos fazer aqui, primeiro, para calcular isso aqui, nós precisamos calcular esse rotacional, né? Nós, da aula passada, nós aprendemos a calcular esse rotacional. Como que é esse rotacional? Esse rotacional, né, esse rotacional vai ser o quê? Rotacional desse campo, né? Ele é esse determinante, né? A gente tem I, J, K, né? E temos as componentes do campo. Quem que é as componentes do campo? Primeiro aqui é o f de x, né? F de x. Isso aqui é o f de y, né? Tá aqui, ó. Aqui é o f de x, aqui é o f de y. E essa terceira aqui é zero, né? O campo ele tem zero na direção K, ok? Então você considera que esse aqui é o f de z e ele é zero, né? Então, zero na direção K. Desculpa, tá? Esse aqui é aqui embaixo. F de x, f de y e o zero, beleza? O do meio é o nabla, né? Que é o nosso ddx, ddy, ddz, beleza? Vamos lá. ddx, dy e o ddz, ok? Então vamos calcular esse determinante. Quanto que dá esse determinante aqui? Vamos lá. Primeiro vamos separar a primeira linha e a primeira coluna. Então sobra essa matriz aqui. Qual que é o determinante dessa matriz aqui, né? Esse vezes esse menos esse vezes esse, né? Então esse vezes esse dá zero, né? Agora esse vezes esse, o que vai dar? Vai ser menos derivada de f de y em relação a z, né, na direção i. O outro termo, próximo termo, né, nós temos que vai ser, separamos a primeira linha e a primeira coluna, sobra esses daqui, mas é o menos esse determinante aqui, tá? Então é esse vezes esse, né? Vamos ser, vou dar por aqui, vai ser ao contrário, né? Ao invés de ser esse vezes esse, vai ser primeiro esse vezes esse, então vamos ter mais, né? Derivada do f de x em relação ao z, x em relação ao z, né? Menos derivada do zero em relação ao x, que vai dar zero, né? Então isso aqui é zero. Isso aqui na direção j, ok?
Aí o último termo, né? O último termo, qual que é o último termo? Nós vamos ter aqui primeira linha e ficamos com essa matriz aqui, ok? Aí é normal, né? Multiplicação direta, né? Multiplicação direta, e nós vamos ter o quê? Vai ser derivada do f de y em relação a x, derivada do f de y em relação a x, menos derivada do f de x, derivada do f de x em relação a y. Isso daqui na direção K. Esse, tá? Vamos lá. Então, com isso daqui, agora vamos substituir. Beleza, quem que é o f de x? É isso aqui, vamos fazer essas derivadas. Tá? Calculando essas derivadas, nós vamos ter o seguinte. Derivada do f de y em relação ao z. Tá? Derivada do f de y em relação ao z. F de y depende de z? Não. Então, ela dá zero. Derivada do f de x em relação ao z. O f de x depende de z? Também não depende, dá zero. Ok, então só sobra a componente k do rotacional, que era o esperado, né? Que aqui esse rotacional vai estar direcionado à direção k, né? Direção d. Então sobrou só isso aqui. Agora a derivada do f de y em relação ao x. F de y em relação ao x. Isso aqui vai dar 2x. 2x. Menos derivada do f de x em relação a y. O f de x aqui em relação a y. Vai dar menos 4y. 4y. Ok? F de y em relação a x vai dar 2x. Menos derivada f de x em relação a y dá 4y. Okay? Isso aqui na direção K. Beleza? Então, uma vez que nós temos o rotacional, essa integral de fluxo aqui, ela vai ficar uma integral de fluxo, né, do rotacional que a gente tem aqui, que ele é 2x. Opa, deixa eu parar, fica melhor. Ele é 2x, né? 2x menos 4y na direção K, né? Isso daqui. Produto escalar. Agora vamos lá, nossa integral de superfície aqui, né? Ele tem, a gente pode já colocar por n já direto aqui, né? É o nosso vetor normal, né? Nosso vetor normal, né? Por elemento de área aqui, né? Que é dx dy, beleza? É a integral de superfície. O nosso vetor normal aqui, qual que é o vetor normal a essa superfície aqui? Aqui é o I, J, é o K, né? Então o vetor normal aqui dessa superfície S é igual ao K, tá? Então você faz produto escalar K com K vai dar igual a produto escalar de K, produto com K vai dar igual a 1, ok? Então você vai ter essa integral de superfície, que é a integral dupla, né? De 2x menos 4y, ok? Dx dy. Ah, tá, beleza. Não é dx dy. Aqui nós temos o elemento de área, né? Olha só. Essa aqui é a integral do tipo 1, né? Integral do tipo 1. Então, vamos inverter aqui para ficar mais fácil não, né? A forma de calcular essa integral, né? Forma de calcular essa integral, a integral do tipo 1, né? Vemos integral dupla, né? Você tem um dA, né? Vamos deixar em aberto aqui o dA, que a gente não sabe o que é, do nosso domínio, né? E aqui é a integral do tipo 1. Então a gente integra primeiro em y, depois em x, ok? E o y vai de 0 até essa curva aqui, tá? Quem que é essa curva aqui, tá? Quem que é essa curva? Se a gente olhar essa curva, é y igual a x, não é? Ó, e os pontos? Vou ter que colocar aqui os pontos que eu esqueci. Esse aqui é o ponto 1 e o ponto 1. E aqui é o 0, 0, né? A origem, 0, 0. Então aqui é 1 e aqui esse ponto 0, 0. E essa reta é y igual a x. Para x igual a 1, y igual a 1, ok?
quando x é igual a zero, y é igual a zero. É essa curva aqui, beleza? Então, nós vamos de y de 0 até x, né? E x vai de 0 até 1, ok? Então, com isso daqui, integramos primeiro em y, né? Aí essa integral aqui, né, vai ficar integrando em y, né? Vamos colocar uma cor diferente aqui para nós, nesse cálculo. Integral em y, isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, que a gente precisa calcular. E a integral em y vai dar 2xy menos 4y ao quadrado dividido por 2. Né? Isso aqui variando de 0 até x, e ainda de x. Então isso daqui vai ser a integral de 0 até 1. Né? E substituímos os limites. Limite x vai dar 2x ao quadrado. 4 dividido por 2 vai dar 2 menos 2x ao quadrado, ok? 2, isso aqui vai dar x, 2x ao quadrado menos 4, y é igual a x, ok? X ao quadrado dividido por 2 vai dar 2, 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, isso aqui deu 0, isso. Ok, deu 0, ok, 0. Então essa integral, deixa eu conferir aqui, integral a, b, c, a, igual, exatamente igual a 0. Ok, uma coincidência, né, porque o rotacional não é 0, né, o rotacional aqui, ele deu diferente de 0, mas a nossa integral, quando nós calculamos de um ponto a, B, C, A, o valor deu 0. Tá? Então isso daqui você pode conferir. A gente pode conferir isso aqui fazendo esse cálculo, né, usando a integral de linha. Você calcula a integral de linha de A para B, de B para C, de C para A, e você também vai ter que encontrar o mesmo resultado aqui, tá? Que é igual a 0. Ok? Tudo bem? Então essa é a base aqui, né, nossa, de um cálculo simples, né, quando você tem uma área plana, tá? Se você tem uma área plana, esse é o nosso cálculo do rotacional, tá? Então, nas paredes, né, cálculo do rotacional, né, usando o teorema da divergência, né, em áreas planas, onde você tem parede é um XY, outra é parede YZ e assim por diante, né? Você tem paredes planas, né? Esse é o cálculo, né? Mas se você tiver uma superfície mais geral, né, onde que o seu vetor normal, a superfície, ele não é tão óbvio, né, aí você precisa voltar aqui, né, fazer todo o procedimento para fazer o cálculo do teorema da divergência, né, para superfícies mais gerais. Tá? Então vamos fazer aqui um caso um pouco mais complicado. Tá? Esse caso aqui, se você, vamos, um caso onde que não vai ser tão óbvio, né, esse cálculo usando o teorema da divergência, o teorema de Stokes. Tá? Vamos lá, então esse caso como que ele vai ficar? Um exemplo um pouco mais complexo. Tá? Aqui nós temos, vamos lá, um exemplo. Se você tem uma superfície, que ela é superfície, que ela é 2x mais y mais 2z igual a 2, isso é uma superfície. Tá? E ela está limitada pelos planos, limitada, pelos planos, né? X igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, né? Pelos planos. Então nós vamos ter o plano quando x é igual a 0, você tem um plano x yz, x é y igual a 0 e z igual a 0. Então vamos primeiro, essa é a nossa região, né? Essa é a nossa região, né? E
o campo que nós temos, um campo de força, que está circulando essa região aí, o campo de força é dado por colocar em componentes x menos y, y menos x e z menos xy. Ok? Então esse é o nosso campo de força. Então vamos desenhar fazer o gráfico aqui para a gente entender melhor isso. Tá? Então colocando um gráfico, nós vamos ter x. Opa, deixa eu só ficar deixa eu melhorar um pouco esse desenho para a gente enxergar melhor. Então nós temos aqui o eixo x, y e z, ok? Com isso daqui, vamos desenhar como que vai ficar essa superfície aqui, tá? Essa superfície ela vai ficar, quando você tem x igual a zero e y igual a zero, isso daqui leva z, quando x é igual a zero e y igual a zero, o z é igual a 1. Z é igual a 1, ok? Quando você tem x igual a zero e z igual a zero, x igual a zero e z igual a zero, y é igual a 2. Y igual a 2. Quando você tem aqui z igual a zero e y igual a zero, z igual a zero, y igual a zero, x igual a 1. Okay? Então, se você olhar esses planos aqui, você vai perceber que existe uma reta aqui também. Tá? Uma reta tá? E uma reta. Aí você tem esses planos, né? Aqui, o plano x igual a zero, né? X igual a zero é esse plano ZY, o plano Z igual a zero é esse plano de baixo e o outro plano do lado. Então você está com esses planos aqui, né? Eles estão em todas as paredes, então fechamos essa região aqui, que é o nosso gráfico, beleza? E nós queremos fazer um cálculo da integral de linha, que é o trabalho, se pensar aí no curso de trabalho, trabalho dessa força aqui, indo de esse ponto A para B, B para C e C para A. Então você vai circular essa região aqui. Okay? Tá? Então você vai ter um caminho C1, um caminho C2 e um caminho C3. Então quando você fizer o cálculo da integral de linha de f escalar dr, né, pelo todo do circuito, né, esse circuito aí que ele é o C1 mais o C2 mais o C3, tá? Todos esses três caminhos você fechou essa integral de linha, tá? Então essa é uma forma que nós podemos fazer esse cálculo aqui, ó, calcular essa integral, circulando A, B, C e A. Agora, outra forma que nós podemos calcular é já usando o teorema da divergência. Tá? E o teorema da divergência, ao invés da gente calcular o caminho de todas essas três integrais aqui de linha, nós podemos calcular o fluxo desse vetor aqui é uma superfície S, né? O fluxo desse vetor, através dessa superfície aqui, tá? Então a gente pode calcular esse fluxo através desse campo, né? Através dessa superfície. E é isso que nós vamos fazer agora, beleza? Integral de linha nós já calculamos nas aulas passadas aí, tá? E nem fizemos um caso assim. Fizemos esses casos em 2 dimensões, a gente consegue calcular. Então vamos lá. Para fazer esse cálculo. Então, primeiro, qual que é o caminho aí, né, que nós vamos usar? A nossa parametrização aqui. Né? Parametrização. Parametrização. Nós temos o x aqui, né, vamos chamar
o x, né? Podemos chamar de variável u, né? O y de variável v, né? E aí nós temos o nosso R. Nosso R, o vetor R, que ele é o x na direção y, mais o y na direção j, mais o z na direção k, ok? A gente parametrizando esse R aqui, para ele andar só sobre essa superfície, nós vamos ter o seguinte: o R, ele vai ser só um R de U e V, ok? Então, no lugar, vamos escrever dessa forma: o X ele é U, o Y é V, né? Agora o Z, vamos escrever o Z em termos de U e de V, né? Que é o X e Y, é o plano aqui, ó, que desse domínio aqui embaixo, tá? Esse plano aqui embaixo, ok? Essa é a nossa região, nós vamos projetar essa área, tá? Aqui embaixo. Então, que é o XV, nós estamos chamando que é o XY. Ok, então o nosso Z aqui, quem que é o Z? Né? O Z, vamos isolar ele aqui. Ó. Nós temos, vou colocar uma cor diferente aqui. Olha só, você tem, vamos isolar o Z, você tem 2Z é igual a 2 menos Y menos 2x, beleza? Passo 2 dividindo o Z, e ele é igual a 1 menos, põe assim, x menos y sobre 2, ok? Então Z em termos de x, y é isso, né? Aí a gente pode escrever o Z em termos de x, y, tá? O x eu estou chamando de u e o y de v. Então isso aqui vai ficar, essa integral, esse Z, né? Ele vai ficar assim, o Z, ele vai ser 1, né? Desculpa. Ele vai ser 1, né? 1 menos U menos V sobre 2, beleza? Agora a gente pode substituir aqui. Então ele é 1 menos U menos V sobre 2. Esse é o nosso vetor aqui, né? Parametrizado, né? Já em cima, né? Da nossa superfície. Lembram que a gente, para calcular o vetor normal, o que a gente precisa? O vetor normal, a gente precisa o seguinte: o vetor normal, a superfície, ela é esse produto. O dr, né? Já parametrizado em relação a U, produto vetorial dr em relação a V. Ok? Beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa calcular quem que é o dr em relação a U e quem que é o dr em relação a V. O dr em relação a U é o que? Vai dar 1, aqui dá 0 e aqui dá menos 1. Okay? dr em relação a V, o que ele vai ser? 0, 1 e em relação a V é menos meio. Ok? Beleza? 1, 0, 1 e menos meio. E 1, 0 e menos 1. Beleza? Então agora a gente substitui aqui. Vamos calcular esse determinante. Esse produto vetorial aí, que é um determinante. Esse produto vetorial, ele vai ser o I, o J, o K, né? O primeiro vetor é o 1, 0, menos 1. O segundo vetor, 0, 1 e menos meio. Ok? Você calcula o nosso produto vetorial aqui, tá? Você vai encontrar I mais meio de J mais K. Ok? Beleza? Tá certo. Então isso daqui é o nosso vetor normal. Ok? Agora como que fica essa integral de... Tá, outra coisa que nós precisamos calcular nós queremos fazer esse cálculo aqui, ó.
é integral de superfície, né? Nós queremos calcular o seguinte, integral de superfície, né, do rotacional desse campo, né, produto escalar, né, produto escalar pelo normal, normalizado, de área, tá? É uma integral de superfície, ok? O normal a gente já tem, falta o rotacional desse campo aqui. Então vamos lá. Se você calcular esse rotacional desse campo, né, rotacional desse campo, vou deixar aqui para vocês calcular, vocês vão encontrar que o rotacional ele é igual a menos x, y e menos 2. Menos 2. Ok? Você vai fazer o produto escalar, que é esse cara aqui, pelo normal, ok? Produto escalar, você vai ter o produto escalar do rotacional do campo, né, pelo vetor normal, você vai ter o que? Vai ser menos x mais y sobre 2, mais y sobre 2, menos 2. É uma função, tá? Deixa eu tirar essa borda aqui, que senão pode ser que confundir, tá? Isso aqui é menos x, tá? É uma função, tá? Isso aqui é uma função, né? X, y, z, ok? É uma função. Deu isso daqui. Substituir agora a gente tem uma integral de superfície apenas, né? Já na área que nós estamos parametrizando aqui, dA é a área aqui embaixo, aqui, ó, que é o domínio, né? O dA, tá? Aqui embaixo. Ok. Então essa integral agora, ela passou a ser uma integral dupla, né? Uma integral dupla, né? De menos x mais y sobre 2 menos 2, né? Menos 2, ok? Menos x mais y sobre 2. Opa, menos 2 aqui, menos x mais y sobre 2, menos 2, correto. Menos x, y. Tá. Deixa eu só conferir aqui. Aí o elemento aqui, aí elemento em área, tá? Essa integral da área aqui embaixo, você tem que observar o seguinte, vamos fazer o gráfico aqui. Nós temos o x e aqui o y, tá? O x vai de 0 a 1, né? E o y até 2, tá? Então ele tem 1x e aqui 2. Então esse aqui é o integral do tipo que vai, do tipo 1, né? Tipo 1, ok? Integral dupla do tipo 1. Então primeiro você tem que integrar em y, né? E depois em x. E essa função aqui, qual que é essa função? Tá? Essa função é a função 2 menos 2x, tá? Que é igual a y. Então é a integral de área, isso aqui. Então o y vai de 0 até 2 menos 2x, tá? Depois o x vai de 0 a 1, ok? Então, você fazendo esse cálculo aqui, você vai encontrar o valor de 7 sobre 3, ok? 7 sobre 3. Bem, você fala, é bem difícil, né? Você tem que fazer um cálculo da integral de superfície, né? É complicado. Bem, dependendo do problema, a integral de linha pode ser muito mais difícil, tá? Integral de linha sobre uma superfície curva, né? Fechada, né? E com exponenciais, né? E quando você calcula o rotacional, né? Você elimina várias componentes, né? E você passa para uma integral de superfície muito mais simples. Então, a ideia dos teoremas, né? Matemática é para facilitar, né? Então, se você tiver uma integral dupla, lá, uma integral na parte usando o outro lado de superfície, que ela é muito difícil, você faz a integral de linha, que é mais fácil.
Se for integral de linha que for muito difícil de você calcular, esse trabalho em volta dessa região, você faz o cálculo, passa usando o teorema da divergência, o teorema de Stokes, você passa a calcular a integral de superfície, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, então, pessoal, uma aplicação interessante desse teorema, né, é você fazer o cálculo seguinte: você tem uma região circular aqui, né, uma espira, né, circular, e isso daqui é esse caminho, né, fechado, né, um círculo aqui, um círculo de raio R, né, e ele tem uma superfície S aqui dentro, ok? Superfície S. Você quer calcular a integral sobre circuito fechado do campo elétrico, tá? Campo elétrico escalar por esse caminho fechado, né? Então você tem que fazer esse cálculo de uma integral de linha, beleza? Por um caminho fechado, uma espira, por exemplo, que você tem num transformador, beleza? Qualquer fio, é um fio condutor que você fecha ele ali, né? Claro, a gente não fecha, põe uma pequena diferença ali, a gente faz voltas em torno de pode pegar um pedaço de ferro, fazer voltas, né, em torno dele, você dá várias voltas. Vamos pensar aqui que é um espiro, uma volta de um espiro, né? E esse fio aqui, né, você é um fio, simplesmente você está um fio aqui, você pode pegar um fio e fazer uma entrada aqui, ó. Você pega um fio que ele vem aqui e faz isso aqui, ó. Okay? E aí depois você volta por aqui, tá? Beleza? Então você tem esse circuito fechado aqui. Esse aqui é um pequeno delta S, delta X aqui, né? Que você despreza isso aqui e você transforma esse aqui aproximadamente esse aqui fechado, tá? Mas na verdade é assim, tá? Você tem esse caminho, né? E esse caminho aqui, beleza? Então esse aqui é uma curva, né? E uma região aqui que tem uma área, tá? Uma área aqui, que é essa superfície que está na borda nesse C aqui, beleza? Com isso daqui você calcula a integral desse campo elétrico fechando aqui, né, superfície fechada, tá? Você pode fazer espiras também, só para ilustrar, tá? Quadradas, tá? Não tem problema, tá? Então você vai ter uma superfície, né, fechada, né? Aqui, isso aqui cada vez mais menorzinho para não dar diferença, né? E aí você tem esse caminho, né? Ele vai fechar aqui esse caminho todo, né? Um caminho fechado, sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, beleza? E aqui é uma superfície S. Então você pega uma espira, um fio, faz isso daqui com um fio, né? E forma uma área, né? E coloca campo magnético aqui dentro, tá? Aqui dentro você coloca campo magnético, tá? Então vamos passar um campo magnético aqui dentro, aqui, beleza? Quando a gente faz isso daí, olha só o que vai acontecer. Se a gente colocar campo magnético aqui dentro, né, um ímã, né, você pode colocar um polo norte, né, um polo sul de um ímã, né, aqui, né, e aí você vai passar esses campos aí, né, e coloca essa espira aqui dentro, tá? Então, de tal forma que você vai ter campo magnético aqui dentro dessa espira, né, passando, né, esses campos magnéticos vão estar passando por essa espira aí, tá? Ok? Campo magnético. Beleza, então isso aqui vai ter essa integral pelo teorema de Stokes. A gente sabe que isso daqui é uma integral de fluxo do rotacional desse campo E, tá? ds, através da superfície S. Então, se você, ao invés de calcular a integral de linha dessa espira aqui, do campo E, através dessa espira fechada, você pode calcular o rotacional, né, o fluxo, né, através dessa superfície S, dessa superfície aqui, do rotacional. E aí uma coisa interessante, que o rotacional do campo E, ele é uma das equações de Maxwell, que é o dB dt, beleza? Isso daqui é uma equação de Maxwell. Então a gente vai pegar essa equação de Maxwell, substituímos aqui nessa integral e nós vamos ter o seguinte agora. Vai ser uma integral, né, de fluxo, né, do menos dB dt, né, B, escalar ds.
Isso daqui passo menos d dt, vamos passar dt para cá, e ficamos com a integral de superfície do fluxo do B escalar ds. Então isso daqui é menos derivada do fluxo de B em função do tempo, tá? O que é esse fluxo? Isso aqui é o fluxo do B, né? É o fluxo do B. É o fluxo do campo magnético, tá? Então, se você calcula aqui, isso aqui é o campo magnético. O fluxo do campo magnético através dessa superfície S, né? Aí é esse φ de B. Então, você precisa calcular o fluxo, a integral de fluxo do campo magnético através da superfície. Aí, se você fizer a derivada desse fluxo em relação ao tempo, tá? Você encontra essa integral aqui. E essa integral aqui não é nada mais, nada menos do que a força eletromotriz, tá? A força eletromotriz de um gerador, tá? Então, isso aqui é um gerador, né? Gerador de energia elétrica. Gerador de energia elétrica, tá? Elétrica. Se você tem o fluxo, né? Para você gerar energia elétrica, você precisa ter um fio, né, fechado, que pode ser com a área, né, e passar um campo magnético aqui dentro, que esse campo magnético tem que variar no tempo, tá? Esse campo magnético, né, ele tem que ser uma função do tempo. Se esse campo magnético, a derivada dele, né, a derivada desse fluxo, né, em função do tempo, der algo diferente de zero, né, ele varia realmente no tempo, né, você pode estar aproximando o ímã desse, ou rodando a espira, né? Aqui no caso aqui, é um gerador, né? Você usa a força da água para pôr uma espira e rodar entre dois ímãs. Você vai ter a variação do campo magnético, né? Entre esses dois polos, né? E você gera, isso aqui é uma usina hidrelétrica, né? Você gera energia elétrica através da variação do fluxo, né? Através dessa superfície aqui. Então, né? Isso daqui é uma aplicação, tá? Então você pode montar espiras, né, de determinadas formas, né, e dependendo do fluxo, né, você maximizar esse fluxo que está passando através dessa espira, né, e a variação no tempo, você vai ter o máximo de energia elétrica gerada possível, tá? Então você já sabe fazer cálculo de superfícies, né, de fluxo, né, de superfície. Aí você pode calcular os tipos de espiras diferentes para tentar maximizar a geração de energia elétrica, tá? Então essa é uma aplicação aí, né, dos cálculos, né, de fluxo, né, e usando o teorema da divergência. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Ok? Até mais.